Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Receto. Boa noite, Eliane Soares. Boa noite, pastora. Boa noite, pastor Lima, que está conosco também aqui nessa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, nosso querido amigo, pastor Antônio Celestino, que é o nosso convidado especial dessa noite. Boa noite, pastor, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar convosco mais uma vez. Amém, amém. Nós agradecemos, pastor. Estamos à disposição. Amém. Nós agradecemos a disponibilidade do pastor estar conosco. Amém. Nessa noite. E nós vamos conhecer aqui nessa noite um pouco mais do pastor Antônio Celestino, que é um missionário. É um pastor, mas é um missionário também que já fez aí, ainda faz missões, né, para o reino de Cristo. Mas antes de nós começarmos aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, eu gostaria de pedir vocês que estão daí desse lado, que se inscrevam no nosso canal, partilhem os nossos vídeos e também deixa o vosso like. Vocês não sabem o quanto é importante para nós aí o vosso like, vocês partilharem os nossos vídeos e também inscrever no nosso canal. Então vamos lá, nós gostaríamos essa noite de conhecer aqui o pastor Antônio Celestino. Pastor, quem é o pastor Antônio Celestino? Nós gostaríamos de saber um pouco do senhor, tenha liberdade. Amém. Como eu já disse, é uma alegria poder receber esse honroso convite para estar aqui convosco. E nesta noite falarmos um pouco de missões. Eu sou o pastor Celestino, já com 57 anos de idade, casado com a minha esposa, bem casado, com a irmã Judete. Tenho três filhos homens, que dois estão cá em Portugal, um está em Bélgica, e fazemos a obra do Senhor. Estamos à disposição do reino de Deus sempre, né? Amém. Eu digo sempre que quando nós viemos para a obra do Senhor, troquei meu nome de Antônio para disposição. É uma realidade, né? Aqueles que me conhecem podem até depois estarem assistindo. E estamos aqui à disposição para responder perguntas de vocês, alguma curiosidade em relação ao nosso trabalho missionário. Amém. Que é um trabalho, para a glória de Deus, um trabalho que tem se ampliado a cada dia, tem crescido, né? E estamos muito felizes porque temos alcançado, temos visto que temos conseguido alcançar os objetivos que estabelecemos para esse trabalho. Graças a Deus. Que é a nossa agência missionária, né? Ao qual eu sou o diretor dessa agência, já por quase 2 anos que eu decidi. Pastoreava a igreja, sempre pastoreei a igreja no Brasil, fora do Brasil, em alguns lugares, e depois decidi, há uns 2 anos atrás, a estar fazendo esse trabalho de apoio aos campos missionários. Sim. Apoio este que além fronteira, né? Estando aqui em Portugal, estamos apoiando trabalhos que estão em outros países. Amém, amém. Expandir o reino de Cristo. Expandir, com certeza. O pastor Quanto Celestino, mais rápido possível. quanto mais rápido possível, porque o tempo passa, né? O tempo é curto. O pastor Celestino comentou conosco uma vez que desde os 19 anos que pastoreia, né? Desde os 19 anos. que pastor Eu pastoreia. me casei com 18 anos de idade. Muito novo. Casei-me com 18 anos de idade e aos 19 anos já fui pastorear a primeira igreja ainda como diácono. No campo de Santo Anastácio, que é no interior do estado de São Paulo. Divisa ali no estado de São Paulo com Mato Grosso. E fora isso, a gente já fazia missões, porque tínhamos na cidade de Presidente Bernardo, nós conduzíamos 5 pontos de pregações nos lares. Esses pontos de pregações divididos assim, nos dias que não coincidia com os cultos da igreja, e também 4 anos e meio de trabalho em presídio, de segurança máxima no nosso município. Esses trabalhos assim, nos lares tá um pouco escasso hoje, não tá, pastor? Aliás, nós vamos falar hoje, o nosso assunto aqui hoje é sobre missões, e nós gostaríamos que mais para frente o pastor vai falar mais, né, vai ampliar mais, vai esclarecer mais sobre esse assunto, porque ainda é um assunto que parece que ainda é meio confuso na mente de alguns, né? Pastor Lima, quer fazer alguma colocação? Eu fiquei curioso primeiro, boa noite a todos, paz do Senhor Jesus. Esses trabalhos que o senhor conduzia, foi logo no princípio do seu primeiro trabalho como dirigente? Você falou que começou como diácono. Foi logo ali nesses primeiros anos que o senhor já tinha essa responsabilidade? A aprovação do nosso ministério veio justamente por causa desse trabalho realizado na comunidade, nas casas. Né?
Então o pastor sempre estava vendo esse empenho, né? Então a gente daí começamos a pastorear a igreja. Ok. É óbvio que quando a gente ia pastorear uma igreja em determinada cidade, né, no interior, lá naquela cidade a gente também já colocava os cultos na casa. Isso era geralmente na segunda-feira, na quinta-feira, porque os cultos não coincidiam com os cultos da igreja, né? Inclusive tem experiências muito marcantes que marcou a nossa vida, exatamente, não só no campo missionário lá em Fronteira, mas nesses cultos no lar. Quando nós ganhamos pessoas, uma delas, né, uma das piores macumbeiras, feiticeiras da cidade, nós ganhamos em uma segunda-feira de maio, frio, e não sabíamos que ao lado, eu não sabia porque eu fui morar lá recente, eu não sabia, não conhecia, e eu estava justamente cantando o hino O Homem Sem Deus, né? A Folha Seca. Jair Pires? Jair Pires. Então eu estava a cantar esse hino e eu de repente vi essa senhora com umas 15 ou 18 pessoas entrar logo no final do culto. E eu não a conhecia. Eu não sei se posso adiantar. Sim, né? claro. Não a conhecia. Depois que eu terminei de cantar o hino, ela pediu para cantar o hino novamente. Se eu podia cantar o hino novamente. Cantei o hino novamente. Aí terminou de cantar o hino e ela falou: olha, o senhor pode dirigir um culto na minha casa? E eu percebi que os irmãos ficaram assim, um tanto atônitos, né? Sim. Você percebe? Né? Os irmãos ficaram assim, agitados, e eu sem entender o que estava acontecendo. Quando ela saiu aquele grupo de 15 ou 18 pessoas, não me lembro muito bem, hoje irmã Francisca, né? Então ela saiu aquele grupo de pessoas atrás, e quando ela saiu, uma irmã, a dona da casa, a irmã Lourdes, bem assim, ela um tanto estabanada: pastor, o senhor não sabe quem é essa mulher, pastor? O senhor disse que vai dirigir culto na casa dela. Eu disse: mas onde é a casa dela? É o centro espírita, é aqui do lado. E era na esquina de onde, lá, do quarteirão que nós estávamos. Como a gente entrava por um lado, o centro ficava no beco. Tá? E aí ela falou assim: agora, não, nós vamos dirigir o culto. Aí marcamos o culto. Resumindo, que se converteu ela, graças a Deus, no dia do culto, caiu de joelhos, se converteu o genro, e a filha na hora ficou possessa. Na hora da conversão da mãe ali, a filha ficou possessa. Nós fizemos um trabalho de libertação, ficou liberta, logo em seguida também reconheceu Jesus como Salvador. O genro aceitou Jesus, era um advogado, e a família toda foi liberta. E o mais bonito é que quando passados uns dias ela me procurou e disse: olha, eu quero que o meu centro espírita seja transformado numa congregação. Coisa linda, maravilha, né? Aí fomos, é muito lindo, né? Fomos para lá, é uma das experiências, né, que marcou. Fomos para lá, quebramos aquilo tudo, né, na marreta, jogamos dentro de uma pampa velha do irmão lá, jogamos num buracão e estabeleci, dei posse para um lá. E virou realmente congregação. E virou realmente congregação, Assembleia de Deus, congregação da Vila Gonçalves, que é a vila onde está lá. Aí logo depois teve que ser desativado porque o Templo 7 foi construído aí a 200 metros. Aí a congregação foi desativada. Mas aconteceu assim. E ela permaneceu. Permaneceu. Permanece até hoje. Penso que ainda vive. Ela era bastante idosa, penso que ainda vive. O genro também continua servindo a Deus. E com isso a gente ganhou assim conseguimos expandir, porque depois um outro espírita lá, que tinha um outro salão do outro lado da cidade, também terrível, tomou a dor, sabe, que eles desmancharam, acabaram com o trabalho da Francisca, que o nome era Vovó Chiquinha de Ogum, não sei lá, nome grande também. Aí ele tomou a dor e falou: não, quero ver eles irem aqui. Aí eu fui lá e marcamos também. Fez culto também? Marcamos lá. Ele se converteu também. Graças a Deus, olha que coisa linda. E com isso... Que missão, hein? E com isso, depois disso, também o padre da cidade pediu para que se nós podíamos dirigir um culto na igreja católica.
Isso está marcado lá. E foram mais, dirigiram o culto também? Dirigimos, fomos para lá com a igreja toda, círculo de oração, criança, banda, todo mundo. Entramos, chegamos bem cedo, entramos tudo para dentro. E quando eles chegaram, não conseguiam entrar na igreja, nós estávamos tudo lá dentro. E aí o padre queria que a gente seguisse lá o roteiro dele, né? A liturgia. Não fazemos assim. Se for para pregar, nós vamos pregar do nosso jeito. Aí ele desceu no altar e nós assumimos. Nós os obreiros tudo em cima. Meu Deus. Isso está na história. Louvado seja Deus. Então são relatos, né, dentro do trabalho missionário que se a gente não contar, e também não tem tempo de contar tudo, né? É verdade, é muita coisa, né, pastor? É muita experiência. Quando o senhor falou do livro, se for contar a experiência de curas, milagres, Meu Deus. que a gente presenciou assim. Isso são assuntos, pastor, como eu falei acerca do livro, que não podem ser esquecidos. Não isso tem que ficar registrado. Isso tem que ficar registrado e está aí acessível até para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos verem as pessoas têm que conhecer, o que acontecia. E esse trabalho no presídio, eu percorria de bicicleta 26 km para ir e 26 km para voltar para casa. E ainda construindo o templo. Ao mesmo tempo construindo o templo, dirigindo o trabalho, abrindo o trabalho e andando de bicicleta 26 km para ir e 26 para voltar. E aí no presídio aconteceu muito. Hoje temos pastores, então temos pastores hoje, temos presbíteros, não sei se diácono, converteu no culto que eu realizava lá. Presídio de segurança máxima. Isso é muito gratificante. É gratificante, pastor. Batismo, fizemos 2 batismos lá dentro. A gente sabe que fazer missões, porque a missão que a gente conhece, a verdadeira missão, não tem nada a ver com algumas missões que se vê por aí, né? A gente sabe que é um pouco desgastante, cansativo, mas é muito gratificante fazer algo, e ainda mais quando a gente vê resultado, como no caso dessas pessoas se converterem, né? É muito gratificante. Eliane Soares também ela é uma missionária, né? A casa dela já foi e ainda é uma base missionária. Deus também já realizou muitos milagres, né? Já abrigou muitas pessoas. Quer fazer alguma colocação? Perguntar ao pastor? Assim, pastor Celestino. Muitos falam assim, missões está no coração de Deus, ainda está no coração de Deus. O que o senhor pode falar para nós, né, para todos possam entender que missões está no coração de Deus? A verdadeira missão, a verdadeira missão está no coração de Deus. Não é de forma. Isso aí nos chama atenção. Sim, é impactante, né? É verdade. Para que as pessoas também entendam que a missão está no coração de Deus. O porquê que ela está no coração de Deus? Isso é relacionado com João 3,16. O amor procede de onde? Do coração. Não é? Então, o que Deus fez? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o próprio Deus pega o seu Filho e ele, né, considera, não tem outra forma de dizer, Jesus é o missionário por excelência. Acho que o maior missionário da história. O maior missionário da história. Maior missionário, marcante, não é? E como é marcante. Então, relacionado a isso que você disse, nós dizemos que está no coração de Deus, porque é o próprio Filho, né? É o próprio Filho que faz essas junções todas da pregação do Evangelho, do anunciar o Evangelho, de alguém que se dispõe a ir anunciar esse Evangelho que é poder de Deus para todos aqueles que nele crê, né? Transforma o homem, né? Traz transformação, traz conhecimento da vida eterna e depois a essa pessoa a salvação eterna. Então, isso está tudo relacionado ao estar no coração de Deus. O que ele tem feito, né? E até a gente diz, né, emendando, né? A gente diz que está no coração de Deus e está no seu coração. Só que realmente tem pessoas que não entendem essa história. Não entende. Não conseguem entender. Mas é preciso esclarecer.
Mas quando Jesus disse assim, obras maiores vocês farão em meu nome, também se inclui as missões também? Sim. Eu estava pensando nisso aqui agora, ia falar sobre isso. Porque isso aí precisa ser falado, precisamos falar nos últimos dias sobre isso aí, estamos vivendo nos últimos dias. Pois. Continuar falando, não é? Sim, muitos percebem e pensam assim, estamos nos últimos dias na face da terra. Mas não querem falar mais sobre a salvação. Pois. Não querem falar sobre este assunto, sobre missões. Né? Se não tiver missões, não vai haver salvação, não é? Não vai haver aquela ligação, como o pastor Celestino diz. O que você diz está relacionado com Marcos 16 e 15, né? Quando Jesus dá a ordem, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. E ele fala de uma relação de sinais que se seguirão. Ou melhor, que seguirão os que creem. Né? Eu sempre chamo a atenção para o versículo 20 dessa passagem, porque a Bíblia diz que os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes. Isso é muito importante. Tiveram que ir. Eles tiveram que ir. E eles foram como? Eles foram baseados na promessa que Jesus fez. Agora, a promessa só era possível se cumprir de uma forma. Qual forma? Está lá no versículo 20. A Bíblia diz que o Senhor cooperou com eles. É lindo esse versículo. É lindo, é maravilhoso. Quando vai, o Senhor vai. O Senhor coopera. Ou seja, não adianta só ir. Dispor aí. É preciso crer que indo, os milagres vão acontecer. Porque ele vai cooperar. Sim, porque ele vai cooperar. Sem cooperação não há. Só não haverá cooperação se nós não considerarmos essa cooperação. Porque tem muita gente que quer ir na força do braço, quer ir na força do intelecto. A gente conhece, né, pastor? Pessoas que se formam até uma certa feita. Me aconteceu algo que nós estávamos de saída para a obra missionária na Bolívia e um dos obreiros da igreja me procurou e disse: olha, eu fico admirado, não sei o que o pastor vê em vocês. E eu fiquei assim, meio atordoado. E aí eu perguntei para ele: olha, talvez seja o motivo de todas as vezes que precisar ir no presídio, eu te chamo para você e você diz que não vai porque é perigoso. Né? Todas as vezes que é para ir aos cultos na casa, quantas vezes eu te chamei e você diz que não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Talvez seja isso. Né? Então, o ser chamado, eu sempre digo que temos que dividir chamada de vocação, né? A chamada é para todos, só que há vocação específica. Exatamente. Há vocações específicas. Né? Até no seu trabalho, você faz coisas que o outro nunca vai fazer. No nosso trabalho, né? Na obra de Deus também é assim. Vocação diz respeito àquilo que você é capaz de fazer. Sim. Aí existe aqueles que dizem: eu não sei fazer, eu não sei pregar, não sei cantar. Não. Deus quer que nós nos disponhamos. Se você está disposto, Deus vai capacitar. Né? Precisamos aceitar a condição de não podermos. Isso não é feio, né? Não é ruim nós dizermos que não podemos, né? Porque quem pode tudo é Deus, né? Agora nós somos limitados, mas dentro da nossa limitação, se houver disposição, não é? Como diz Atos 20, 24, não tenho a minha vida por preciosa. Então, se nós ficarmos olhando para as nossas circunstâncias e situação, jamais o plano de Deus, através da nossa vida e para alguém que nós vamos alcançar, vai ser cumprido. Foi Jeremias, pastor Celestino, que falou que não sabia falar, que ainda era menino, que o senhor falou não vai, que eu sou menino, sei falar. São desculpas. Eu sempre digo diante disso que nós levantamos as paredes de empecilho, Deus as coloca por terra, porque precisa de alguém que vá, né? E alguém que vá. O pastor estava falando no culto passado de missões, e eu queria emendar, eu gosto de ficar emendando as coisas, né? É um mal que eu tenho, porque missões é como aquele rapaz que caiu na água, né? Caiu no rio, caudaloso, correnteza, e alguém que viu disse: olha, joga a corda. E tinham ali várias pessoas ali, jogaram a corda, mas o que aconteceu? Esqueceram de segurar a corda. Só jogar. O que adiantou jogar a corda? Então, o missionário é assim. O missionário vai para o campo, assume o compromisso e vai para o campo. A gente joga a corda, mas a gente não segura. E o que é segurar a corda?
Segurar a corda é contribuição. Exatamente. Segurar a corda é intercessão, é uma mensagem, é um alô, como é que o senhor está, está tudo bem? Sim. É uma cobertura, né? É uma cobertura, é um apoio, né? É um apoio. Pastor Celestino, eu não sei qual é o roteiro que a pastora tem aí, mas o senhor tem toda a liberdade para me corrigir. Nos dias atuais, será que nós não estamos vivendo e presenciando uma grande quantidade de obreiros confundindo o chamado com a vocação? Sim, existe muito. Infelizmente, e aí vai longe ainda. O obreiro quer ser obreiro hoje para estar no púlpito da igreja. Exatamente. Ou seja, É só para ter nome, né? ou seja, para estar em destaque. Tem destaque. E não é assim, eu sempre digo que estão formando seguidores. Jesus não formava seguidores, Jesus formava discípulos. O seguidor, quando você forma um seguidor, o senhor vai para a Espanha, ele vai junto com o senhor. O discípulo fica. Foi o que aconteceu com os discípulos. Jesus foi a Assunção ao Céu. E se não puder ir, desiste. Exatamente. Exatamente. É justamente isso que nós estamos vivendo. Ocorre isso. Porque o que a gente vê hoje é status, né? Status, pastor, é verdade. Status. Ninguém quer, é lamentável ter que dizer isso, ninguém quer enfrentar o difícil. Desafios, né? Desafios ninguém quer. Eu digo isso porque eu fiz essa pergunta porque assim é muito gratificante, é muito bonito, é muito prazeroso, é muito incentivador ouvir testemunhos como o do senhor, e às vezes até me nasce uma vontade de viver as mesmas experiências que o senhor viveu, mas eu não tenho vocação para isso. E às vezes eu quero ir sem vocação e me perco no caminho. Em vez de cooperar, eu descoopero. Em vez de edificar, eu derrubo. Em vez de incentivar outras pessoas, eu desanimo. Nós estamos vivendo isso. Em vez de ganhar, joga fora. Joga fora. A questão da obra missionária e o chamado de uma pessoa não é só um chamado. Eu sempre nunca quis. Eu acho interessante que sempre os que querem não são, e os que não querem são. Eu sempre fugi. Eu quase morri, quase perdi a vida, fugindo de ser obreiro. Eu cheguei a esconder em fazenda, caí do cavalo, quase me matei. Eu era adestrador de cavalo, né? Então o pastor foi lá e eu quero que você vá para tal lugar atender a igreja. E eu já era obreiro. E eu fugindo. Até que o cavalo me jogou dentro de um buraco lá e eu quase morri. E aí eu tive que abandonar tudo. Aí abandonei tudo. Abandonei carreira nas casas pernambucanas. Eu era subgerente das casas pernambucanas. Ganhava muito bem. Abandonei tudo. Recém-casado, né? E a minha esposa sempre também amou a obra missionária. Eu ia até perguntar agora como é que era a irmã Judete, né? Irmã Judete. Irmã Judete, já agora, irmã Judete, ó, Deus abençoe a sua vida, querida. Irmã Judete é 99% do meu ministério. Eu falo isso de verdade, não é? Porque é isso mesmo que eu ia dizer, que a gente conhece muitas pessoas, tem visto muitas pessoas que têm deixado de fazer a obra por causa da falta do apoio, né, do companheiro, do cônjuge, mas graças a Deus que a irmã Judete sempre, os filhos também, depois que cresceram, também sempre ali. Eu sempre vi nos meus filhos, quando a senhora fala de família, eu sempre vi meus filhos querendo me ouvir. Eu faço sempre essa comparação. Se o filho não querer nos ouvir, pregar, aí está complicado. Está complicado. A coisa tem que melhorar. Sempre quando a gente chegava em casa após o culto, né, eu via eles perguntando para a mãe, por que o pai não pregou? Eu queria ouvir o pai pregar. Que bênção, né? Então é assim, a família, se não tivermos a família aí dentro do mesmo objetivo, do mesmo propósito. É ali que começa todo o projeto, né? E mesmo assim, não vou dizer que não há dificuldade. Claro. Há dificuldade. Porque na obra missionária, por exemplo, Bolívia mesmo, para nós foi uma escola. Então fomos morar no altiplano boliviano, não tinha oxigênio, falta oxigênio. Só um minutinho, pastor, nós vamos falar sobre isso agora. Eu quero perguntar ao pastor também, que já até partilhou conosco há algum tempo. Eu gostaria que o pastor partilhasse aqui com os nossos ouvintes. Mais uma vez, pessoal, quero pedir para vocês que não se esqueçam de inscrever no nosso canal, @Recepo, deixa lá o vosso like, compartilhe os nossos vídeos, porque
Isso é muito importante para nós, é muito gratificante. Vocês não imaginam o quanto isso ajuda o nosso canal. Continuando aqui com a nossa conversa e com o nosso assunto sobre missões, nós também somos uma família missionária, né? Muitos já nos conhecem. Nós estamos cá em Portugal já há 15 anos, né? Eu e meu esposo, nossos filhos fazendo a obra do Senhor, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Eliane, missionária, recebe aí. Eliane Soares, também já em Portugal há muitos anos. Tem que receber. Não é, pastor Celestino? Deixa eu ficar nos efetivar, bastidores. né? Com amém. Efetivar com amém. Tem que concordar. Vai chegar, na hora certa. E é por isso que nós estamos aqui abordando esse assunto nessa noite. Pastor Celestino, o senhor comentou conosco uma vez de algo muito importante, que me chamou a atenção, de algo muito importante que aconteceu quando o pastor estava em missão, né, em Bolívia, até porque o pastor já fez missão em vários países. Você poderia falar para a gente aí os países? E depois nos fala sobre essa nós já passamos por Bolívia vivendo, né, morando como missionário. Muitos anos? Ficamos lá quase 3 anos, entre 2 anos e tal. E só voltei mesmo porque fiquei... Na verdade, eu não posso dizer que eu voltei porque fiquei enfermo. Voltei porque Deus criou uma situação. E dessa situação é que eu vim para cá em 2005. Sim. É muito longa a história. Mas lá na Bolívia nós vivemos. Agora, já passamos por Paraguai, já passamos por Moçambique, Paraguai, Moçambique, Argentina, Bolívia, Panamá, Haiti. Haiti também? Haiti temos lá um trabalho. Temos um trabalho muito bom em Cabo Haitiano. Está lá o pastor Diovi François, ele falou comigo hoje. É um trabalho que a gente apoia também. Estive lá. Está segurando a corda. Estamos segurando uma ponta da corda, mas ajudando a segurar a corda. Se for conhecer a fundo, né, o nosso trabalho, parece que é um trabalho que não aparece, né? Não está no... Sim. Mas tem que ver lá atrás, né? A corda está segura. Então esses países que eu relacionei, a não ser Bolívia, que nós vivemos, são países que nós já passamos fazendo missões. E com quantos anos o senhor saiu para missões internacionais, pastor? Foi para Bolívia. A primeira missão nossa internacional ali em fronteira foi Bolívia. Eu estava com 25 anos, se não me falha a memória. Isso foi em 1998. 1998, nós transpomos a fronteira sem, né? Até eu falo com vocês hoje, eu fico curioso sobre a língua hispana. Eu quando fui para Bolívia, eu não falava nada em espanhol. E era um dos grandes desafios que eu colocava, né? Como é que eu vou transmitir a mensagem sem saber falar, se eu não falo o idioma daquele povo? E eu disse isso ao pastor. Eu falei, pastor, o senhor está me enviando, né? Eu fui enviado pela Convenção de São Paulo, pastor José Wellington. Eu estou sendo enviado para um país de língua hispana. Eu nunca falei espanhol. Eu não falo nem português corretamente. Eu não tinha estudo, né? Depois estudei. E ele disse, olha, Deus falou comigo e não tem jeito, sei lá. Você está se dispondo, né? Meu Deus. E por isso que eu sempre falo da disponibilidade. É verdade. E lá chegando, o que marcou a minha chegada na Bolívia foi exatamente isso, que eu não falava espanhol. E no dia que eu cheguei, era uma sexta-feira, era culto de ensino da palavra. E eu fui para ficar com o pastor lá até me adaptar um pouco, né? Tenho muita facilidade de adaptação em qualquer lugar. Mas fomos para o pé desse pastor para poder se adaptar. E naquela noite eu jamais imaginava que ele ia me pedir para eu pregar, para eu ensinar. E aí me surpreendeu assim, disse, olha, vamos ouvir o ensinamento do missionário que está chegando, aquele missioneiro que está ligando, né? E eu já não entendia nada. Aí ele falou, olha, o senhor vai... Não, mas como, meu irmão? Eu estou chegando agora. E eu achei que ele ia interpretar. Ele não interpretou? Não. Quando no caminho do púlpito para onde eu estava sentado, era um tanto distante, quando eu cruzei por ele, eu falei, quem vai me interpretar? Ele disse, não, missionário que está chegando, mas não interpreta não. Até soou mal para mim, mas depois eu vi que foi uma providência de Deus. E eu fui, falei, mas como é que eu vou pregar? E li Romanos capítulo 12, era tudo de ensino. Li Romanos capítulo 2, verso 1 e 2, e falei, né, das 3 vontades de Deus. Tá? E eu vi que os irmãos recebiam a palavra. Estavam entendendo. Recebiam a palavra
e glorificava e chorava. E aí eu me animei, eu esqueci que eu estava falando em português e fui falando. Aí terminei a mensagem, chamei para frente, eles vieram para frente. E eu falei, eu via que alguma coisa estava acontecendo sobrenatural, mas eu não sabia o que era. Quando eu entrego o microfone, aí falei amém após a oração, ele veio no caminho, quando ele cruzou, ele disse, como que você disse que não sabe falar espanhol? Meu Deus. Né? Aí eu disse, aí eu fiquei em parafuso, eu disse, mas por que ele falou isso, né? Sentei, quando eu sentei, nós havíamos levado um outro missionário conosco para passar um curso de missiologia com a gente lá. Levei, quando eu sentei do lado, ele disse, pastor, como é que o senhor falou espanhol desse jeito? Aí eu falei, o Edson Silva está até hoje lá, desde 1998, está até hoje lá, casou com um boliviano. Aí ele falou assim, mas nem eu entendi o que você falou, o espanhol que você falou, e ele sabia falar um pouquinho. Aí eu queria terminar o culto logo. Aí os irmãos vieram, me abraçaram. Bem-vindo, pastor, que bueno, ama entendido todo, como habla bem. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Ou seja, eu falava em português ao meu, e na hora da tradução, o Espírito Santo traduzia. E chegava no ouvido deles já, né? Aí eu todo contente, disse, no outro dia eu vou estar falando espanhol. Não é nada, é português. Aí o que Deus fez? É uma experiência, né, que quero compartilhar com quem está nos acompanhando, que Deus nos levava todo dia para o mercado central de Cochabamba. É tipo um vulcão, né, inativo, e a cidade é lá dentro. Naquela época tinha mais de 1 milhão de habitantes. E havia lá um mercado central. E a gente, sem perceber, Deus nos levava todo dia para o mercado. Não tinha dinheiro para comprar nada. Mas eu e esse rapaz, esse missionário que está lá hoje até hoje, íamos para o mercado central. Todos os dias? Todos os dias. Era difícil às vezes que nós não íamos evangelizar. Não. Aí depois, passado, que a gente foi perceber. Lá no mercado falava-se de tudo e de todos. E a gente começou a ouvir, captar a convivência. Cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Deus criou essa situação, né? E depois a gente conseguiu ver isso, né? Para hoje relatar. E até hoje, eu nunca frequentei a escola de espanhol. Eu leio, falo e escrevo espanhol até hoje. O que aprendeu ouvindo, só aquilo ali. O que aprendi, o que veio, eu aprendi. Então hoje eu falo, leio, escrevo. Eu já fui intérprete de espanhol no Brasil. Eu era chamado para ser intérprete, mas nunca estudei. Então, ou seja, aonde eu quero chegar? É que é questão de nós colocarmos as barreiras, né? Para mim era uma grande barreira. Porque como é que eu iria comunicar o Evangelho se eu não sabia a língua mãe, né? A língua nativa? E Deus derrubou essa barreira. Cooperou, né? Cooperou, exatamente. Bem colocado, Deus cooperou. Ele jogou por terra a barreira e aí os milagres. A disposição dele, né? Houve disponibilidade. É verdade. Quando a irmã falou sobre a questão da pregação do Evangelho, lamentável, hoje é difícil ouvir pregar a Cristo, né? É até triste ter que dizer isso aqui para as pessoas. Ele é a verdade, né? Ele é a verdade. Ele é o caminho e a verdade, porque não fala a verdade, é a verdade. E como os milagres vão acontecer, como as libertações vão acontecer, como o pecador vai chegar ao pé da cruz se nós não falarmos do autor dela, que é Jesus. Pastor Celestino, eu sou de um tempo assim que a gente ia para os cultos livres. Meu pai, ele já dorme no Senhor, ele era dirigente, né, de cultos livres. Os cultos livres, domingo à tarde, as praças, assim, e cantava aqueles louvores que eu fui na cruz, né, eu consigo, andei. E a gente via as pessoas chegavam chorando, ele dizia aquilo assim, eram muitas almas que levantavam as mãos, aceitavam Jesus, a gente via cura. Pessoas eram curadas na praça pública. Eu fui curada na praça. Batismo com o Espírito Santo, a gente não vê mais. Evangélico, eu fui curada na praça. A gente não vê mais essas coisas, não muito triste, né? A gente ouvia falar na nossa época, né? Vocês também já ouviram, vocês ouviram.
os pastores ensinando, falando que chegaria essa época. Chegaria, verdade. E nós estamos vivendo. Né, graças a Deus temos vida e estamos vivendo o que nós ouvimos É verdade. há tantos anos atrás. Né? Mas a grande diferença daquele tempo para os dias de hoje é muito simples de entender. Não é preciso ir muito longe, porque naquele tempo havia disponibilidade. Exatamente. Porque nós nos acordávamos de manhã, às 7, 8 para ir para a escola bíblica dominical, que geralmente começava às 9. Depois da escola bíblica sempre havia ali um bolo, um café. Muitas vezes eu saía direto para preparar microfone e caixa para o culto ao ar livre. Né? Havia um período de evangelização. Outros ficavam lá na praça colocando o som, instalando as coisas. Havia uma evangelização, havia ali um culto. E nós já ia direto para lá para o culto às 3 e depois já íamos para casa nos banhar para ir para a igreja às 7. Não era assim que foi E a gente não sentia cansaço. Você lembra que ali no Heliópolis, na favela do Heliópolis, fazíamos culto ali, onde o pessoal de dentro da favela, aquele pessoal que trabalha com vendas de droga, não sei o quê, armados. E na hora do culto eles se desarmavam. Não é? Exatamente. E muitos irmãos hoje, que eu posso até falar o nome de um deles, que é o pastor hoje Francisco Salles, que nós ganhamos assim na evangelização. Né? Do corpo, porque havia disponibilidade. É verdade. E a grande diferença é essa. Hoje não há disponibilidade. Hoje há quem diga que estar no culto 3 vezes por semana já é muito cansativo. Ou passar um pouco do horário. Já é muito cansativo. Então não há disponibilidade hoje em dia. Minha primeira mensagem evangelística, ou seja, a primeira mensagem que eu preguei, depois que fui saber que era evangelista, foi na Praça Pública, na cidade do Presidente Bernardo. E a velhinha, com muito respeito, né? É uma Maria que me levou para a igreja, tinha 10 anos de idade. Ela, quando viu que o pastor deu o oportunidade para pregar, eu olhei para ela e disse, pai. Eu estava tremendo, uma perna batia na outra. Meu Deus. Foi feio, foi meio complicado. Porque é a primeira vez em praça pública, e o que eu temia? Os meus amigos estavam todos lá, de escola. E no outro dia foi só zoado. Foi, né? E hoje, para a glória de Deus, a maioria dos que zombaram de mim naquele dia são pastores. Mas uma coisa que aconteceu comigo. Tem um versículo, o pastor Celestino, que eu não me lembro agora onde está escrito, para não falar aqui, para não errar, o versículo do apóstolo Paulo que fala, ele diz assim, que por esta causa, que é a causa de Cristo, eu me gastarei e me deixei gastar. Exatamente. Será que a gente pode falar desse versículo? Hoje, o que o pastor estava dizendo é que nós nos deixava gastar. Na nossa época lá. E não era gastado. Eu não vou. É verdade. E não era gastado. Eu não tenho nenhum de receio de dizer. Eu tenho vergonha, eu falo de mim, do que eu faço hoje com a possibilidade, as condições que eu tenho, do que eu fazia antes sem nenhuma condição. É verdade. A gente tem que ser sincero. É verdade. Porque Deus conhece, Deus nos conhece. Olha, se eu tivesse o que eu tenho hoje, naquele tempo, quando eu tinha aquela bicicleta velha para andar 26 quilômetros, era mais fácil. Então eu digo hoje, às vezes sempre digo em trabalho de conscientização, que se os discípulos tivessem o que nós temos e nós tivéssemos o que os discípulos tinham, ambos fariam muito mais. Eu me lembro que na nossa infância, nós morávamos na roça, né? E meu pai trabalhava à noite, fazia turno 24 horas. Ele entrava no trabalho, ele queimava tijolo, essa é a profissão dele. Nós olaria. Ele entrava meio-dia, hoje saía do outro dia, meio-dia. Mas no dia de culto, que calhava dele trabalhar, a minha mãe pegava eu e meus irmãos, nós somos 7 irmãos. E ela ia conosco tudo pequenininho para a igreja. Ali, assim, a gente cantava longe, andava, era 1h30, pastor. E a pé, andando mesmo. Ali enfrentava a cobra, inclusive a minha irmã foi morrida de cobra por causa disso. Ali era boi, brabo, ali assim, no meio do caminho. E a gente ia, o dia que a gente não podia ir, às vezes chovia muito, o rio enchia, não tinha como nos atravessar. Aqui senão chorava, porque a gente queria ir para a igreja. E minha mãe falava, não, hoje não dá porque vai chover muito, olha as nuvens como é que tá. E não chorava ir para a igreja, né? Hoje em dia a gente tem carro, tem transporte e às vezes acomoda, né? Às vezes não. Eu fico assustado às vezes.
E às vezes a gente, mesmo assustando, né? E parece que a gente ainda continua. Né? Eu penso que Deus tem um tempo determinado. Tem um tempo, eu sei, Deus tem, a Bíblia diz que Deus tem um tempo determinado para todo trabalho. Eu penso que nós, da nossa geração ainda, nós vamos ainda ter um despertamento. Eu acredito. Eu também creio. Eu penso que vai haver uma reviravolta, porque eu não consigo aceitar. A gente faz bom, mas se for ver em relação ao que nós fazíamos, dá vergonha. Dá vergonha. Não me levem a mal de eu dizer Não, mas Mas é verdade. eu falo isso de vez em quando para ela sabe que isso que eu falei, nós vivemos muitos anos. De manhã escola bíblica, depois da escola bíblica era o café, o evangelismo, depois o culto ao ar livre e à noite o culto. Nós vivemos isso aí muitos anos. Em São Paulo, né? E às vezes no decorrer da semana havia uma agenda para viajar para o interior de São Paulo. Isso, pastor, sem falar de recurso. Olha, eu me lembro de um testemunho que o pastor Elias Cross, é um pastor muito conhecido lá, um escritor muito conhecido. Elias Cross. Nós cantamos na nossa congregação no Jardim Sacomã e ele disse: eu quero essa dupla lá na minha igreja, um pastor presidente de campo. Eu falei: não, é só chamar. E ele, na hora que terminou o culto, chamou. Nós nem sabíamos onde era. Era muito longe, né? Eu sei que nesse tempo só tinha case. Olha que experiência que nós vivemos. Pegamos uns CDzinhos, fomos embora para lá. Chegamos já atrasados, nos perdemos. Mesmo assim, eles nos deu a oportunidade, cantamos, foi uma bênção. Só que nós ficamos com vergonha de falar que tínhamos CD porque chegamos atrasados. Não vamos, mas pastor, sem um cêntimo no bolso. Terminou o culto, fomos ali na sala dele conversar. Eu tinha um terno, aqui chama-se fato, preto. Fomos ali cumprimentá-lo e abraçá-lo. E depois, a gente com vergonha de dizer que estava sem dinheiro, fomos embora. Porque nós fomos ali para adorar a Deus. Né? E depois nos despedimos e saímos ali para uma parada de autocarro, mas sem dinheiro. Deu ali 1 da manhã, 2 horas. E eu falei: agora... Era frio, né? Em São Paulo, há muitos anos atrás, era gelado. Vamos ligar para o pastor, vamos ligar para alguém que a gente conhece, quem é que vai fazer? Porque era longe, do interior de São Paulo para Sacomã. A Case pequenininha pegou meu terno e começou a brincar. Olhou assim no bolso, tinha lá dinheiro, pastor. Não tinha posto, né? Ele tinha posto. Tinha posto lá não sei se 50 ou 100 reais. Eu sei que era o valor de nós pegarmos um táxi para casa e ainda sobrou dinheiro para fazermos alguma coisinha ali, né? E hoje em dia, ou seja, nós nos dispomos sem querer nada de droga, né? E com essa disposição o Senhor cooperou conosco e nós temos um testemunho para contar. É verdade. Né? Pessoal, nós já estamos chegando aqui ao final do nosso podcast Receto. E conosco hoje, nosso querido amigo, irmão pastor Antônio Celestino. Eu gostaria que, antes de nós chegar até o final, eu gostaria de, mais uma vez, pedir para que você se inscreva no canal e partilhe nossos vídeos. Também deixe o vosso like. Pastor Celestino, eu gostaria que o senhor partilhasse agora aqui para os nossos ouvintes uma experiência que marcou minha vida, no dia que o senhor testemunhou lá na igreja, daquela experiência que o senhor viveu na Bolívia, daquela situação, daquelas pessoas que chegaram ali que eu estava ministrando. É muito forte, eu gostaria que vocês que estão nos acompanhando aí prestassem bem atenção nesse relato. Dentre muitos, já fui perseguido na Bolívia, perseguido de morte, né? Porque Bolívia é um país perigoso, né? Guerrilhas e tudo, né? Chegou o senhor ir em casa para me matar, a mim e a minha família. Mas o testemunho que a senhora fala é do menino, né? Do menino e também do senhor que foi lá para matar, que você estava ministrando, pregando, e não queria. Exatamente isso que eu estou a falar. Ele, na verdade, a filha dele se converteu. A irmã Paulina se converteu e com isso criou essa rixa dele. Então, por várias vezes, por 3 vezes, ele tentou derrubar a igreja com o caminhão. 2 vezes nós conseguimos visualizar. Ele jogou o caminhão na igreja e na frente da igreja tinha uma valeta, que em espanhol é cuneta, né? Esse caminhão Toyota, do queixo duro que a gente fala, bateu a roda e ali ficou. Mas ele jogou
na hora da escola bíblica dominical, as crianças todas na frente da igreja, Meu Deus. ele jogou para derrubar a igreja. Não conseguiu, pulou o caminhão, correu. Depois os próprios jovens da igreja, brincando ali, foram ajudar ele a tirar o caminhão mais tarde. E pela segunda vez ele tentou derrubar a igreja de novo, o caminhão não conseguiu. E um dado dia, os meus filhos estavam brincando na varanda, aí na calçada, né? E eu e a minha esposa dentro de casa, lá na cozinha. Sei o que ela estava fazendo e eu estava ali ajudando. E o Enéas, o mais velho, entra correndo e diz: pai, aqui o homem matador está aí. Meu Deus. Eu levei aquele choque no matador. Na hora eu já aconselhei, sabia que era ele. E eu disse: e o que ele quer? Ah, ele quer falar com o senhor. E eu disse: vai brincar. Vai brincar, sai de lá, sai para outro lado, o pai já vai lá. E aí não dava tempo de orar muito, né? Eu sempre digo que às vezes não pode orar muito, tem que orar pouco, né? Até parece que é controverso, né? Mas Elias fez isso. A oração de Elias durou 28 segundos. E olha o que aconteceu, desceu fogo do céu, levou tudo, né? Ali do confronto com os profetas de Baal e de Azera. Então ele não tinha tempo de orar muito. Aí fiz a oração de Elias mesmo, e a minha esposa: não vai lá, não vai. Eu falei: não, eu vou. E aí no caminho, o trajeto era curto, não dá para falar muito com Deus também. Eu peguei e falei com Deus: eu sei que eu estou aqui, não é porque eu quero, é porque eu sou o melhor. Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe aqui. E é em teu nome que eu estou indo. Quando a porta já estava aberta, quando eu cheguei na porta, que eu olhei assim, ele estava caído já no chão. Meu Deus. Ele já havia caído no chão, do nada caiu, e aí se batia no chão. Tipo assim, alguém segurava ele. Parece como ele estava com o corpo no chão, a gente na hora que come não entra em detalhe, mas com o corpo no chão ele tentava levantar, e tipo alguma coisa segurava ele assim deitado. Ele tentava levantar. E aí eu cheguei assim a 1 metro e tal, e disse: olha, o que o senhor deseja? Aí ele olhou para mim assim, né? Estava deitado assim. Eu não sei o que está me acontecendo. Ele não sei o que passa, né? Ou o que sucede. Eu disse: e por que você veio? O que você veio fazer? Aí ele disse: eu quero falar com você, né? Quero falar com você. Ele vai falar o quê? Eu disse: não, é que eu vim para te matar. Mas eu não consigo, olha a minha situação, olha como eu estou aqui, como é que eu saio daqui? Como é que eu saio dessa situação? Em espanhol, né? E eu comecei a entender aquilo e entrando em confusão também, porque ele veio para matar, agora está ali, o que eu vou fazer? Né? A gente, na hora, você não... Aí Deus me orientou, levantar ele. Aí eu entrei por baixo dele assim, ele é pesado, o corpo do senhor assim, bem forte. Entrei por baixo dele, ele escorou aqui, um peso terrível. Meu Deus. Eu levantei ele e levei para dentro de casa. Aí quando eu levei ele para dentro de casa, havia um sofá de concreto que o outro missionário tinha feito. Aí sentei ele lá, aí ele recobrou a consciência e disse: onde eu estou? E olha, como é que eu faço? Eu falei: o que o senhor quer fazer? Ele disse: eu vim para matar você e a sua família. E agora eu estou nessa situação, não tenho ação. Ele não tinha ação. E eu disse: olha, você veio, Deus me trouxe aqui. E ele dizia: quem é esse Deus? Eu falei: o mesmo Deus que a sua filha está servindo, a Paulina. E é o mesmo Deus que eu sirvo, é o Deus que eu quero te anunciar. Você quer recebê-lo como Salvador, para você ter salvação? E aí ele caiu em si, né? Viu que era um encontro mesmo com Deus, e ele disse: olha, o que eu faço para ser salvo? Lo que hago, né? Para ser salvo. Eu disse: é aceitar Jesus. E como eu faço? Como é que faz? Aí eu peguei a Bíblia, lia uma mensagem bíblica e disse para ele: olha, Jesus morreu na cruz, né? Falei do sacrifício de Jesus. Coisa rápida. Mas tinha que ser rápido, né? Porque também não tinha muito tempo para entender que tinha que ser rápido. E eu disse, na verdade, assim, resumi, levei no pé da cruz. Aí ele disse: eu quero ser salvo. Quando ele disse: eu quero ser salvo, aí ele ergueu as duas. Eu falei: o senhor precisa dar um sinal de aceitação. Aí ele caiu.
Ele saiu Do banco. ele saiu do banco assim, era alto o banco. Ele saiu do banco, ele caiu no chão de joelho, pastor. Escorregou de joelho. Não, ele caiu que estrondou. Meu Deus. Com o corpo grande, né? Sim. Caiu, pum, estrondou o chão. Aí ele chorando disse, eu quero ser salvo, eu quero ser salvo. Como faço para ser salvo? E aí eu disse, eu vou orar por você e você repete o que eu vou dizer. Aí repeti, né? Ele aceitou Jesus, reconheceu Jesus, pediu perdão. E aí levantou, ele já estava bom, já estava normal. Aí ele disse que, culto hoje? Eu disse, tem culto, era um dia de culto, quarta-feira. Ele disse, que hora é o culto? Eu disse, às 17 horas, né? Perdão, 19 horas. 19 horas. Ele disse, não, eu vou ir à minha casa, ahorita vou. Quando foi 4 horas da tarde, ele chegou para o culto. Meu Deus. E com ele mais umas 8 ou 10 pessoas. Missionário. 8 ou 10 pessoas, já trouxe um monte da família, criança, genro, nora, era uma família enorme, irmão. Depois fui conhecer. E naquela noite, ele ficou ali das 4 e tal até 19 horas que não me tocou. E o que marcou também assim, que os irmãos chegavam, e ele foi para dentro da igreja, a gente comprou um refrigerante, levou lá para eles e tal. Quando os irmãos chegavam para entrar na igreja, Que viam ele. Temido, Meu Deus. matador, matava mesmo as pessoas, né? E aí via para casa, pastor, o que passa, pastor? Ele matador, ele está dentro da igreja, tá? Eu disse, não, fica tranquilo, ele já aceitou Jesus. Já morreu. Mas ninguém... O matador morreu, ele morreu para o mundo. E ninguém acreditava naquilo, né? Então, resumindo, naquela noite eu preguei e ele recebeu Jesus de novo. E aí ele fez a família vir, porque ele levou para a igreja, ele fez ajoelhar com ele. E para a glória de Deus, permaneceram todos. Graças a Deus. Ele passou pelas águas do batismo, já estava no Brasil de volta, me preparando para vir para cá. Ele passou pelas águas e depois de 2 meses de passar pelas águas, faleceu. Passou para a eternidade. E a família toda está servindo a Deus. Graças a Deus. Foi um encontro com Deus mesmo para você preparar e levar. Foi mesmo algo que Deus criou, uma situação que Deus criou para ele ir lá, atentar contra a minha vida, da minha família, para ter encontro com Jesus. Isso foi o que mais marcou. Aí, eu sei que nosso tempo já está escasso, mas aí nós podemos voltar ao princípio da nossa conversa. O Senhor, Deus tinha esse plano para a salvação deste homem. Já tinha. E era preciso que alguém se disponibilizasse para ir lá. Exatamente. Né? E incrível, ressaltando que logo em seguida a gente voltou. Logo após a conversão desse... Voltou para o Brasil. Primitivo Jardim, é o nome dele. Primitivo Jardim? Primitivo Jardim, era o nome dele. Primitivo Jardim. Fiz o casamento dele para ele batizar depois, fizemos o casamento bonito para ir lá. Não era casado. A maioria deles não são casados. Fiz o casamento, realizei o casamento depois para ele batizar. Quando fizemos o casamento dele, nós voltamos ao Brasil, porque ele estava muito enfermo. Eu era carregado pela mão, pela minha esposa. Meu Deus. Fiquei com uma estafa. Os neurotransmissores já não funcionavam. Eu fiquei em tratamento lá no Tatuapé 1 ano e 6 meses. Meu Deus. Cada 15 dias no Tatuapé. Me hospedava no Belémzinho. E foi, eu vejo também, como a pastora falou, considerando essa fala, que a gente foi lá para ganhar essa família, ganhamos muitos outros, né? Ganhamos muitos outros bolivianos, realizamos trabalhos, começávamos trabalho com lonas, eu tenho até foto, um dia eu mostro para vocês. Começaram com lona, hoje são grandes igrejas. Né? Graças a Deus. pastor. E o mais importante também que eu vejo que não houve confronto da parte do pastor Celestino. É lindo isso aí, é um amor. Né? Um amor lança fora o medo. Lança o medo. Foi até ele e Deus já tinha cooperado, né? Já tinha cooperado. Mais uma vez. Já tinha mais uma vez. Já tinha cooperado ali. Até trabalhou no nosso coração, porque eu sabia quem era ele, né? E eu também não tenho medo de nada. Eu não acho que Deus já sabia. Vai nesse, porque isso não tem medo. Eu sempre falo, eu não sou filho de pai assustado, eu não tenho medo de nada. Então a minha mulher, não vai, mas eu não... Quando eu vi, eu estava lá já. Né? Talvez em outras circunstâncias eu não iria. Mas ali eu fui. Então era que Deus já estava
preparando Já o coração tava, do homem. E ali houve também outros testemunhos. A vida dele foi um testemunho para Um alcançar testemunho, outros, né? sim. Aí isso traz um despertamento muito grande para a comunidade. É. Muitas pessoas na comunidade vieram por evangelho depois que eu fiquei sabendo, né, que eu já tinha voltado para o Brasil. Muitas pessoas vieram para o evangelho porque aquele matador, né, havia se convertido na Assembleia de Deus boliviana, que é a Assembleia de Deus que eu pastoreava. São testemunhos, são relatos muito fortes, né? E curas. E curas. Cura de pessoa desenganada, a gente no escuro, a gente nem via a pessoa. Oramos pela pessoa e a pessoa foi curada sem a gente ver a pessoa. Meu Deus. Eu não vi a pessoa, eu orei por ela na cama, no escuro mesmo, escuridão, né? Nem vela, nem nada. Não tinha luz, pastor? Não tinha luz no local, né? Lá em Bolívia. Oramos pela pessoa desenganada, o osso da perna não calcificava, né? Eu só ouvi o barulho quando ele ergueu a perna que ringiu todos os ossos. Meu Deus. E nós oramos, ungimos ele com um óleo lá da cozinha dele e fomos embora. E uma semana depois ele estava na praça andando. Curado. Que bênção, pastor. Graças a Deus, né? Que criança que ressuscitou, já em óbito, né? No isolamento, ressuscitou. Mas tem muitos milagres. E é tudo na obra missionária. E o pastor, para nós encerrarmos aqui, uma pergunta aqui para finalizar. O pastor Celestino tem vontade de voltar de novo? Não, a gente já está, né? Já está, né? Tem vontade de novo assim nessas... Nós temos plano. Nós temos plano, só que esse plano, assim, a gente só está aguardando um ok, né, de Deus. Até então, estamos realizando esse trabalho de apoio aos campos missionários. Porque também, mesmo que a gente vá fazer outro tipo de trabalho, a gente tem o compromisso, continua o compromisso do mesmo jeito. Às vezes a gente até, o pastor, que é o pastor da igreja, a senhora, às vezes a gente nem contribui muito, né, o tanto que a gente tinha que contribuir. Por quê? Isso eu falo financeiramente, porque eu tenho um compromisso. Exatamente. Entende? Já tempo que era para a gente conversar sobre isso, e a gente tem um compromisso. Está segurando a ponta da corda. Entendeu? É um pouco que a gente junta com outro pouco que a gente consegue e a gente mantém. A obra missionária. Mas é importante que está sendo feito, né? Exatamente. Esse é o objetivo, né? Isso é que eu vejo de grande importância, que a gente não está fazendo indiretamente, não está diretamente fazendo. Exatamente. É ruim às vezes quando a gente fica na retaguarda, né? Esperando sempre que avance primeiro. A gente está aí. Eu não arredo o pé. Até porque diz respeito a mim próprio também, né? A minha salvação. É verdade. Porque a gente fala daquilo que a gente vive, né? A gente fala do que a gente é. E do que queremos ser um dia, né? É verdade. Aquele cidadão do céu. Cidadão celestiano, né? Da Nova Jerusalém. É verdade. Não é cidadão celestino. Celestino é aqui, né? Celestiano. É cidadão celestiano. Celestino é produto do céu. Cidadão dos céus, né? Pessoal, chegamos aqui agora ao final do nosso podcast Receto. Ouvimos aí muitos relatos, né? Através da vida do pastor, missionário Celestino. Pastor Celestino, o pastor gostaria de deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes aí? Em primeiro quero agradecer de coração, eu me sinto muito alegre, muito satisfeito, sentimos a presença de Deus, que é o mais importante, é verdade, mais significativo, poder estar aqui falando das grandezas de Deus e sentir que Ele está conosco, que Ele está presente. É verdade. Isso não podemos abrir mão e deixar de forma alguma. De enfatizar. E agradecer às pessoas que estão nos acompanhando e deixar um convite para você também. Este amor de Deus, né, como a irmã disse, né, a missões está no coração de Deus, deixar que este amor de Deus também abunde o teu coração e que você possa se despertar também. Não enquanto há tempo, porque obra missionária é para ontem. É verdade. Nós temos muito que fazer, lembrar você que nós temos muito que fazer e não nos esquecermos que temos pouco tempo. É verdade. Então vamos avançar. A seara é grande e os ceifeiros são poucos, né? São poucos trabalhadores. Vamos rogar o Senhor do Seara para ver ceifeiros. E os poucos que há, né? Os poucos que há, que não esteja só pedindo que alguém faça. É verdade. Que façamos. Em nome de Jesus. E atrás de nós venha outros, né? Seguindo. Eu acho que o bonito de sermos pastores
ver que alguém está nos imitando. É verdade. Né? Como Paulo, alguém disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou. Como eu sou de Cristo, eu apóstolo Paulo, né? Temos que, a gente não quer, mas louvamos a Deus porque a gente vê pessoas nos imitando. É verdade. E quando é para imitar para o bem, né? Graças a Deus. É bom. É gratificante. É gratificante, né? Quer fazer alguma colocação, pastorinho? Agradecer a Deus por esse momento, pela vida do pastor. Amém. E aqui dentro já estou aqui me alegrando com a segunda parte. Segunda parte. Será Tem a segunda possível? parte, pastor. podemos. Ainda tem muita coisa para contar, né? Segunda Tem parte. muitos milagres, muitos acontecimentos marcantes, né? E fica aqui, pastor Celestino, não, antes que eu me esqueça, fica aqui a nossa disponibilidade no que for preciso para colocar isso em prática, tá bem? No projeto do livro, Amém. tá bem? Amém. Eu digo aqui diante de Deus, o Senhor prepare o rascunho e o que puder fazer da nossa parte, nós vamos fazer para que esse projeto, esses testemunhos estejam ali registrados para estar disponível para quem quiser. Porque isso é muito gratificante e tem que ser propagado. Isso serve de base também para muitos. Exatamente. Às vezes, o grande desafio para muitos que pretendem ir é pensar, né, como vai ser. Nós voltamos, né, o que a gente frisou sempre, é muito bom, é que não nos esquecermos que se nós nos dispormos, Ele vai cooperar com É verdade. Então somente se dispõe e Ele vai cooperar. Então fica aqui da minha parte só os meus agradecimentos ao pastor, à pastora e à missionária Eliane Soares pelo espaço disponível aqui na Cloud Time. Amém. Obrigado. Eliane Soares? Eu também agradeço ao pastor Celestino, Amém. foi de grande carinho, né? É verdade. Porque nós também estamos dispostos a segurar a corda. Olha, Estamos nesse momento aqui, a gente Chegando não no podia motivo, estamos fazendo. Estamos fazendo. E volte sempre, né, pastor? É bem-vindo sempre, bem-vindo sempre. Vamos continuar, vamos ter a segunda parte. E vamos apoiar também nesse livro, né? Você também, vai. Como o apóstolo Paulo escreveu vários, né? Teve a obra missionária. E o pastor também, Celestino, também vai ter. Em nome de E Jesus. você também, vai, Eu vai, também, você também. vamos Vamos unir, propagar. né? Vamos nos unir, né? Nós Propósito, estamos com uma ferramenta muito poderosa, pastor. Muito poderosa. Deus, até mesmo o que eu falo para minha esposa, isso pode ficar para o segundo plano, em tudo que nós vivemos nesses 15 anos aqui, nós não queremos que quem Deus coloca em nosso caminho viva, até as pessoas que chegam, as pessoas que querem publicar, as pessoas que querem ir para missões, as pessoas que querem criar alguma coisa, nós estamos disponíveis como uma ferramenta nas mãos de Deus para cooperar com a obra missionária em todas as instâncias. E essa ferramenta que Deus nos deu é uma ferramenta muito poderosa para propagar o Evangelho e os testemunhos vividos pelos pastores e missionários. Amém? e eu me coloco à disposição sempre. Amém. No que diz respeito à obra missionária é sempre. Não tem hora, mas Amém, pastor à Cristo. disposição. Amém. Celestino, mais uma vez, muito obrigado, pastor Lino, Eliane Soares. Muito obrigado por tudo. Obrigado à minha produção aqui, que está sempre presente aqui. Deus abençoe a vossa vida. Já sabe que sem produção não tem o receito, né? E você que esteve conosco aí do outro lado, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo. Tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau.